Boa noite. Opa. Boa noite, família CCI. Oh, que chique, boa noite. Hoje, irmãos, eu quero pregar sobre uma parábola que, pode ir botando lá, Ali, que é uma parábola sobre as 10 virgens, em Mateus. Eu quero destrilhar ela um pouco e em cima disso, falar de nós, igreja. Não sei se você está acompanhando as notícias, né? A gente passou aí uma semana bem movimentada na política e tá muito assustador, né? Tá até divertido de tão assustador que tá a nossa política. E você como igreja, querido, você precisa ser igreja. Você precisa se manifestar, você precisa se posicionar e você precisa orar por essa nação. A gente está passando uma fase bem delicada e muitas vezes a gente, como igreja, a gente fica muito calado, né? A gente tem até aquela coisa meio religiosa, fica muito na nossa, enquanto na verdade, como igreja, a gente tem que estar na sociedade, a gente tem que estar fazendo a diferença e é importante que você esteja orando por isso. Essa parábola é bem legal porque ela fala de nós, igreja. Abre comigo lá em Mateus 25. Evangelho de Mateus. Capítulo 25. A gente vai ler do versículo 1 ao 13. Amém? Estão comigo? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 11. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Amém? Amém. Então vamos começar a passear por essa parábola. Primeira coisa que é interessante aqui em Mateus é que se você ler, você vai ver que existem algumas parábolas antes, é uma série de parábolas. Tem uma parábola antes, no capítulo anterior, e tem parábolas depois. Então é bacana, se você for estudar em casa, leia essas parábolas, porque de alguma maneira elas se conectam, mensagens que uma vai preenchendo a outra. Claro que não dá para falar de todas, então vamos focar nas 10 virgens. Primeiro ponto, passa lá, Ali. A vinda do noivo. O pastor Tony estava falando aqui antes, né? O versículo diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Se situando, nós, né? Acho que a maioria sabe disso, nós somos as virgens. Nós somos a igreja santa e imaculada. Todos nós. A primeira coisa que tem que estar no seu coração como igreja é ir atrás do noivo. Você precisa desejar isso no seu coração. Você precisa ter como meta da sua vida ir atrás do noivo. Tudo que você faz tem que te levar em direção ao noivo. É a primeira coisa. Você precisa ir atrás do noivo. E aqui ele fala das 10 virgens, todas são a igreja
eles tomam a lâmpada, elas tomam a sua lâmpada e elas saem de encontro a esse noivo. Aqui ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a isso. Querido, a gente faz parte desse reino. Ir atrás do noivo, desejar pelo noivo, é ponto 1 na nossa vida. Sabe, a gente tem, né, hoje sempre, né, a gente tem muitos planos, a gente tem muitas ideias, a gente sempre tem projetos, e às vezes a gente esquece do noivo. A gente não coloca dentro dos nossos planos e projetos Cristo. Isso é ponto 1. Passa lá, ali. Loucas e prudentes. Então vamos começar a se situar. Vamos ler aqui o 2 ou 4. 5 delas eram insensatas. Algumas Bíblias dizem loucas, algumas dizem imprudentes. E 5 eram prudentes. Algumas dizem sábias, né? Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas famílias, em suas vasilhas, juntamente com a lâmpada. Ok? Então a gente tem 5 loucas, nós temos 5 sábias. Todas virgens. Então, quando você olha de fora, né, as virgens usavam aquelas vestes puras, branquinhas, que simbolizavam que elas eram virgens. Então, quando você olha de fora, tudo igual. Queridos, quando a gente olha aqui, dá uma olhada aí para os irmãos. Tudo igual. Tudo crente. A gente é tudo crente. Mas quem olha de longe é a mesma placa. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que 5 eram loucas. 5 eram prudentes. Então, quando você olha, tem uma metadinha que talvez, né, não está assim tão prudente. Mas como a gente, né, é muito certo, a gente sabe que essa metade está nas outras igrejas, né? Aqui só está, sabe? Mas tu entende que isso é pesado? Porque ele não está falando do mundo e da igreja. Ele está falando de 10 virgens. De 10 que representam a igreja. E metade do que representa a igreja é louca. Agora, por que ela é louca? O que diferencia elas? Todas eram virgens, certo? Pronto, vamos ver aqui, eu acho que eu tenho aqui. Todas são virgens, não há distinção entre elas, né? Como eu falei, tu olhas as virgens que tinham as vestes de fora, você não sabe quem é, tudo virgem. Todas tinham a luz, certo? Todas elas tinham a lamparina. Todas elas saíram com a lamparina. E 5 delas, além das lamparinas, levaram azeites em vasilhas. É a única diferença. 5 tinham azeite além da lamparina. Então, assim, se eu faço uma pergunta pegadinha, quantas tinham azeite? 5 tinham azeite. Mas, se você pensar rápido, a lâmpada, ela tem azeite. Toda lâmpada que você pega, aquelas lamparinas, ela tem um reservatório de azeite. Então, todas tinham azeite. Todas elas saíram com a lâmpada acesa. Só que 5 tinham uma vasilha com mais azeite. Então, onde está a loucura das loucas aqui? Existe uma coisa que é diabólica no meio religioso, no meio cristão, que é o suficiente. Existe um senso religioso que você diz, o que eu faço é suficiente. O que eu tenho é suficiente. Não mato, não bebo, não roubo. É o suficiente. Isso é diabólico, porque de alguma maneira você acha que você tem o suficiente, você é suficientemente cheio para merecer o noivo. Veja bem, a gente não está falando de diamantes, a gente não está falando 5 tinham um diamante precioso, 5 tinham não, a gente está falando de azeite. Quem tem lâmpada tem que ter azeite, porque a lâmpada só funciona com azeite. Então a gente está falando de um produto, mais para frente a gente vê, um produto que eles compravam no mercadinho. Era o azeite. Não, a gente não está falando de uma raridade, a gente está falando de algo de fácil acesso. Só que as 5 loucas, elas saem com a lampadinha dizendo, essa lâmpada é o suficiente. Elas saem dizendo, isso aqui dá. Vai ficar aceso até o noivo chegar.
esse sentimento de que o que eu faço é o suficiente, de que o que eu tenho é o suficiente, é religioso. Porque de alguma maneira você acha que você tem o suficiente para ir para o céu. As sábias, elas levaram uma vasilha. A vasilha é pesada, eles saíram com uma vasilhazinha além da lâmpada. Elas nem sabiam o quanto que essa vasilha ia durar, elas levaram porque pensaram, eu não sei o quanto demora, eu não sei o que... Eu vou levar, meu amigo, até ele chegar. E aí a gente continua e as coisas vão se assustando. Primeiramente, azeite, gente, na Bíblia, ela sempre fala do Espírito Santo. Quando a gente fala de azeite, da simbologia do azeite, em várias passagens, ela se refere ao Espírito Santo de Deus. Agora é interessante, porque umas tinham uma vasilha de Espírito Santo. Agora olha só que interessante, vamos lá, vamos passar. Passa lá. Tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram. 25:5. Que é exatamente o que eu acabei de ler. Um ponto que me chama muito a atenção. O noivo tarda. O noivo, ele tardou. Ele não chegou rápido como as loucas pensavam. Ele demorou. E todas cochilaram. Isso é interessante, porque a gente está falando de uma igreja. Não sei se você já viu, a gente às vezes fala, querido, não durma. Nananã. Todas, as 10, cochilaram. Não sei se você lembra quando Jesus estava orando no Getsemane, e aí ele pede para o pessoal orar com ele, e aí ele volta para os discípulos, e o que está acontecendo? Eles estão dormindo. Então, dormir, querido, infelizmente, é um peso que a gente tem. Em algum momento, não importa se você é cheio do Espírito, não importa se você tem um galão enorme, em algum momento, você dorme. Não importa se você é louco ou se você é um prudente, em algum momento, você dorme. O mundo anda, as coisas vão indo, em algum momento das nossas vidas, a gente dorme. Todas as 10 virgens cochilaram. E aí entra, passa lá. Ouve-se um grito. Esse grito é muito legal, porque do nada, olha só, e o 7, né? Não, e o 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai-lhe ao encontro. À meia-noite, na hora mais escura, naquele momento onde as trevas reínam, só tem um grito. Quem gritou? Do nada, alguém grita e do nada alguém some. Você nem sabe, apenas há um grito. Querido, toda vez que a gente dorme, e invariavelmente, como eu falei, em algum momento da sua vida você acaba dormindo, um grito vai te acordar. Deus manda seus profetas, Deus manda as mensagens. Deus já falou com o povo através de uma mula. Deus falou com um cara através de uma mula. Então, se tem uma coisa que não acontece, é Deus deixar você sem a informação que Ele quer que você tenha. Ele manda a informação. Ele vai te acordar. Vai vir um profeta e vai gritar para ti. Alguma coisa vai fazer. E aí, todas acordaram. Você lê ali, depois no 7, que todas aquelas virgens, elas acordam com um grito. Querido, não sei se você está dormindo. Às vezes você está dormindo. Às vezes você está cheio de si. Você acha que você tem o suficiente. Às vezes você tem essa sensação de, tá bom. E nem no meio dessa sensação você dorme. Querido, Deus grita. Deus grita e você precisa acordar. Ninguém, quando Deus grita chamando, ninguém continua dormindo. Você precisa se mexer. Passa lá. Ali. Dai-nos o vosso azeite. Aqui que o negócio fica muito louco. Então, olha lá. Todas elas acordaram, certo? Então, aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas elas acordaram e elas prepararam as lâmpadas. Todas tinham as lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam:
Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vos vendem e comprai. Todas elas escutam o grito, todas preparam as suas lâmpadas, e as insensatas pedem azeite. Você é cristão? Você já ouviu, a gente fala, né, do amor, a gente fala, né, do próximo, a gente fala do compartilhar, a gente fala do se doar, e de repente, quando 5 virgens loucas estão precisando de azeite, elas chegam para as sensatas e pedem, dá um pouco do seu azeite, e as sensatas, as prudentes, elas olham para elas e dizem, não. Dá uma sensação de, poxa, né, um azeitinho, né, pega um pouquinho de azeitinho, bota lá, deixa. Se junta todo mundo, pega mais um, né? Era 5-5, salva pelo menos. É um não redondo, querido. É um não que ela simplesmente diz, não, eu não vou dar o azeite que eu tenho para você. E aí, assusta por 2 questões. Você começa a perceber, volta a questão do suficiente. A sensata, ela diz, eu não vou te dar, porque se eu te dar, não vai ser suficiente para mim, não vai ser suficiente para ti. Pensa nela com um azeite, ela tem a lâmpadazinha dela, ela tem uma jarra de azeite, e ainda assim, ela tem uma sensação de que não é o suficiente. Querido, é impossível você ter o Espírito Santo e ficar simplesmente satisfeito. Porque ele tem tanto. Ele tem tanto, isso vai tão além do que tu pode pedir, pensar ou imaginar, que não existe um eu estou 100% do Espírito Santo, é infinito. E aí ela chega e diz, não, porque se eu te der pode não ser o suficiente nem para você e nem para mim. E aí entra a terceirização da espiritualidade. Tem muita gente que está terceirizando a espiritualidade. Tem muita gente pedindo para o pastor orar por você. Tem muita gente dizendo, estuda lá a Bíblia, depois me explica. Tem muita gente que não está indo atrás do noivo. Tem muita gente que não está desejando ter comunhão com Deus. A gente está terceirizando. Chegou nessa hora, o que elas fizeram foi dar um pouco do teu. E querido, não dá para dar um pouco do Espírito que eu tenho para você. Porque você só vai ser cheio do Espírito buscando o Espírito. Quando o véu do templo se rasga, é Deus falando assim, ó, não precisa de papa, não precisa de sacerdote, não precisa de padre. Agora você tem acesso ao Santo dos Santos. Agora você pode se chegar ao Pai. Agora você pode ir, não precisa mais. Não tem mais como você terceirizar a intimidade com Deus. A busca, ela é sua. Você quer ser cheio de azeite? Você quer ter azeite de reserva? Você precisa buscar. É você, querido. Eu falei lá numa pregação atrás de hábito. Sabe, às vezes tu quer que seja um milagre. Não, querido, busca é hábito. Você tem que buscar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ir atrás. Você precisa se encher. Porque um dia você vai dormir, um grito vai te acordar e você não vai ter azeite suficiente. E não vai dar para comprar. Nessa época, querido, vai ter gente vendendo lenço. Vai ter gente vendendo água, santa não sei do que. Vai ter gente indo para Israel e trazendo pedrinhas. E não vai dar, querido, porque você não vai poder comprar azeite. E é interessante porque elas falam no 9 para elas, e vai lá comprar. E aí quando elas vão comprar azeite, de alguma maneira elas querem, não, vão dar nossos pulos, vão dar nosso jeito. Aí você lê, pode passar lá, alho. Aí você lê no 9, não adianta mais comprar. Quando elas foram, e tendo ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo
que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Quando elas saíram para comprar, o noivo chega. Não dá para comprar azeite. Não dá. Não dá. Quando chega essa hora, querido, não tem atacadão que resolva. Não vai dar para comprar. Você vai precisar ter a sua jarrinha de azeite. Não vai para terceirizar para o pastor, não vai dar para terceirizar para o papa, não vai dar para terceirizar para nada. E aí é interessante que o noivo chega e as sensatas estavam preparadas. Querido, Deus está vindo. E Deus está vindo de N maneiras. Deus está voltando, o mundo está um caos. Você não precisa nem ser muito inteligente para perceber que a gente está num nível extremo da nossa história. Deus está vindo. Ele pode vir amanhã, ele pode vir depois de amanhã, ele pode vir hoje. Isso é um fato. Mas Deus também está levando os seus. Tem gente que acha assim, não, até sexta ele não vem. Mas Deus está levando os seus. Essa semana, querido, Deus vinha ao seu encontro. E aí já era. Não estou falando aqui de um único exclusivo arrebatamento. Eu estou falando de atravessar a rua sem olhar para os lados. Querido, Deus vem, Ele não tarda, e você precisa ter azeite. Você precisa ter azeite. Você precisa estar preparado para quando Ele chegar. Porque senão, querido, não vai dar para comprar. Vai chegar na hora, deixa eu comprar. Não vai dar para comprar. E aí assusta, porque quando a porta fecha, não dá mais para abrir. A porta fechou, ela não abre. E aí as loucas vêm, elas vieram com algum azeite que acharam em algum lugar. E aí elas chegaram e disseram, abre-nos a porta. E aí tem a frase mais assustadora que eu vejo na Bíblia inteira, que é o noivo dizendo, em verdade vos digo, não vos conheço. Se você lê essas parábolas aqui, ele diz alguma coisa, algumas vezes, não vos conheço. Você tem ideia do que é o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, olhar para você e dizer assim, eu não te conheço. Eu já falei a outra vez da outra parábola, que chega lá, Senhor, fiz um monte de coisa. Não sei quem tu é. Isso é assustador. E aí ele diz, vigiai, porque tu não sabe nem o dia, nem a hora. Querido, a gente é a igreja. A gente é salvo exclusivamente pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Então, você tem que entender algumas coisas. Você tem uma identidade, você é a igreja. Quando Deus diz em Mateus, deixa eu pegar aqui, Mateus 5, Jesus fala em Mateus 5, 13. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar o sabor para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Primeira coisa, é muito legal aqui porque ele não diz assim, vocês têm que ter a luz. Vocês precisam buscar a luz. Ele não diz, vai e sejais vós a luz. Não, ele diz, vocês são a luz. Você é a luz. Existe uma identidade sua que é imutável. Cristo veio aqui, Ele morreu por nós, e Ele nos transformou filhos junto com Ele. Ele compartilhou todo o direito que Ele tinha de filho, Ele compartilhou com você. Você é filho do Deus vivo, filho do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Essa identidade, querido, você aceitou Cristo, essa identidade não muda. Não muda. Você faz um monte de besteira, bem-vindo ao clube, né? Mas não muda.
Você é luz. Sabe qual é o problema? O problema é que tem um monte de gente pegando essa luz e querendo esconder debaixo da cama. Você é luz. E a luz tem que estar no lugar que ela ilumina. Tem muita gente que é sal e está se escondendo. Não está salgando nada. Você entende isso? Tem muita gente que fica numa eterna busca, sem compreender na verdade o que tu é. Você é filho de Deus. Você tem os direitos de filho de Deus. Tem a minha irmã Abina. Ela é minha irmã. Ela é adotiva. Todo mundo conhece a história dela, né? Chegou lá na nossa casa, já tinha 8 anos, tudo. Amanhã, ou depois, o pastor Tony está com 60 anos, irmão. Está sentindo umas dores estranhas. Amanhã ou depois, o pastor Tony sumiu. Deus levou numa carruagem de fogo. Glória a Deus, né? Tudo que ele tem, no caso, as dívidas, é dividido pelos filhos. E a Sabrina tem exatamente a mesma parte que eu tenho. Cristo morreu por nós e nos transformou filhos adotivos. Cada filho tem o mesmo direito que um filho legítimo. É igual. E às vezes você não tem essa noção. Você não tem a noção de que o Deus Criador dos céus e da terra é seu Pai. Você lembra do filho pródigo? Você lembra dele lá? Não do filho que foi e voltou, que a gente sempre conta a história dele, mas do outro, que agora também a gente só conta a história do outro. O outro filho, ele chega e diz, é papai, por que tu nunca matou um bezerrinho? Um cabrito? Pode ser um cabrito? Por que tu nunca matou cabritinho? E aí o pai dele, mas filho, tudo que é meu é teu. Por que tu nunca pegou um cabritinho e matou? Por que tu nunca fez a festa com os teus amigos? Já pensou? Você é filho e não usufrui de ser filho. Você é filho, irmão. Deus chega aqui, ele não diz assim, se esforçai para ser a luz. Não, ele diz, você é a luz. O que você é, você é. Quando a graça te alcança, meu amigo, você é. E agora que você é, vai lá e ilumina. Vai lá e busca esse azeite. Sabe, Cristo, a palavra, a verdade é tão maravilhosa que a gente não tem nem ideia. Eu gosto daquela ilustração de quanto mais alto você sobe, mais você enxerga as coisas e mais você percebe que você não conhece as coisas. É tipo eu fiquei muito feliz essa semana que eu vi umas crianças jogando bola lá na rua. Fazia tempo que tu não via criança jogar bola na rua. Lá um bequinho, isso aí deve ser um dos últimos da cidade. Aí eu vi ele jogando bola, eu lembrei, eu era pequenininho, eu jogava bola na rua. O que eu conhecia era a rua. A rua eram os limites. Meu pai nunca deixava eu ir para a rua de trás. E daí a rua de trás era asfaltada. E a nossa não era. E aí eu queria ir para a rua de trás. E a gente ficava naquela, não vamos. E aí com o tempo eu fui crescendo. Aí meu pai deixou, vai lá na rua de trás, mas avisa. E aí eu comecei a conhecer a rua de trás. E aí meus limites aumentaram. Um dia eu subi no telhado da minha casa. O pai pediu ajuda para a gente limpar a calha. A gente subiu lá. Aí cheguei lá no telhado de casa e eu vi a rua de trás, eu vi a rua lá do outro lado, eu vi várias ruas. O meu conhecimento aumentou porque eu estava enxergando muita coisa, mas eu percebi que tinha muita rua que eu não conhecia, tinha muita rua que eu nunca tinha ido. E aí depois você sobe o Morro da Cruz, você vê Itajaí inteira, um monte de prédiozinho, tá vendo prédio de tudo que é lado. Aí você olha a cidade, que linda a cidade está ficando, mas tem um monte de lugar que eu não conheço. E aí você aumenta o conhecimento, você vem lá de avião para estacionar, para aterrissar em Navegantes, e aí você vê lá, tu consegue ver Itajaí minúscula, tu já vê lá os prédiozinhos de balneário, tu vê tudo parece palitinho de dente. Só que o avião, a gente está aterrissando, ele voa aqui, 10 mil pés de altura. Tu pega aquelas imagens dos caras na estação, já viram eles na estação espacial? A bola gigante azul. Itajaí virou um ponto. O Brasil é um negocinho. E aí ele consegue ver um mundo
O conhecimento daqueles caras está num nível enorme, mas eles percebem que do mundo eles conhecem quase nada, porque o mundo é muito grande. E, querido, não para no mundo. Você estuda o sistema solar, você vê aquelas sondas. A Terra vira o terceiro planetinha. Você sabia que tem um planeta chamado... no meio, todo mundo conhece o planeta, né? Mas você sabia que Júpiter é um planeta tão grande que ele está especificamente colocado lá e ele nos protege dos asteroides? Porque ele tem uma massa tão grande que chama os asteroides para ele e não deixa que caiam na Terra? Querido, Deus colocou um planeta só para que os asteroides não caíssem na tua cabeça. E aí ele vai, a gente descobre que a galáxia é enorme, e aí que depois a gente descobre que existem milhares de galáxias, e aí a gente descobre que o universo é absurdamente gigante, continua crescendo, e em Isaías 40 fala que ele mede tudo isso na palma da mão dele. Então, às vezes está lá, um palmo é o universo. E esse ser que mede o universo com um palmo, ele morreu por aquele menininho que joga bola na rua. Sabe? Conhecer a Deus é isso. É subir no telhado, é ir no avião, e você vai percebendo que você não conhece. Que você não conhece. Quanto mais você aprende, menos você conhece. Tem muita gente que está na igreja, irmão, há muito tempo, e ainda não subiu no telhado da casa. Tem muita gente que não foi atrás, começa a palavra, e de começar a enxergar melhor as coisas. Talvez aqui ninguém talvez ninguém aqui de nós chegou no nível estação espacial, né? No nível Russell Shedd de vida. Mas, querido, você precisa querer subir na casa. Você precisa querer subir o Morro da Cruz. Você entende onde eu quero chegar? Essa busca, querido, ela tem que acontecer. Tu não pode viver uma vida achando que o que você faz e o que você é suficiente. Não dá. Tem um autor que eu gosto muito, que é Dietrich Bonhoeffer. É um alemão, teólogo. Conhece o pastor Silvio? Ele tem um livro chamado Discipulado. Esse homem morreu em 1945 num campo de concentração. Ele era alemão e ele lutava contra o nazismo. Diz a biografia dele que, inclusive, o grupo que ele era até tentou acabar com Hitler de alguma maneira. Não deu certo, mas... No meio daquele caos, ele escreveu vários livros, e em 1938 ele escreveu um livro, Discipulado. Muito bom o livro, se você puder ler, muito legal. E ele usa um termo muito bacana, que ele fala de graça, e ele começou a utilizar e popularizou a graça barata. Sabe o que é graça barata? Querido, você é salvo pela graça. E de alguma maneira a gente vê essas coisas, a gente barateia. A gente pega uma graça que justifica o seu pecado. A graça, ela não justifica o seu pecado, ela justifica o pecador. Ela justifica a sua vida. E quando você entende a graça, você entende que Deus pegou o seu Filho unigênito e morreu por você. Não tem como isso ser barato. Não tem como isso não mexer você. Não tem como você entender o que Deus fez por você e não querer continuar a servir Ele. E não querer ir além. E não querer ter um jarro de azeite. Não tem como. Se você acha que o que você faz é suficiente, se você acha que está tudo de boa, é porque de alguma maneira você não entendeu o sacrifício de Deus por você. Você não entendeu o sacrifício de Jesus. Se você é cristão e você entende o que Jesus fez por você, isso tem que mexer com seu brilho. Você não pode simplesmente ser uma virgem. Você tem que estar cheio de azeite. Você tem que ter essa sensação de ter um monte de azeite e ainda não ser o suficiente. Você tem que se aprofundar na palavra ao ponto de subir num lugar mais alto e saber que você não conhece o suficiente. Essa busca, querido, é o Evangelho. Discipulado é isso. Os discípulos, querido, eles já assumem a responsabilidade. Eles têm a identidade de discípulo. Ele é luz. Ele não consegue se esconder embaixo da cama. Ele precisa estar no lugar iluminando o mundo. Ele precisa ser luz em meio às trevas.
Querido, você é discípulo. Você tem que entender isso. E isso tem que queimar nos nossos corações. Quando você lê quando você lê uma parábola dessa de Mateus, tem que te assustar. Tem que te assustar porque ele está falando das virgens. Queria eu que ele estivesse falando das prostitutas e das virgens. Seria fácil. Seria muito mais simples, a gente entenderia. Mas ele fala só das virgens. E querido, não basta ser virgem. Não basta ser cristão, religioso. Você precisa ser prudente. Você precisa clamar por esse azeite. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar. A gente quer orar em entendimento. Depois eu quero apresentar 3 projetinhos muito simples para você. Coloque seu coração diante de Deus. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque Tu é bom. Obrigado porque a Tua graça me alcançou, Deus. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Deus, vem com o Seu Espírito, Papai. Nos enche, Deus. Nos capacita, Papai. Nos ensina a Te buscar mais e mais, Deus. Senhor, que não sejamos apenas virgens, Papai, mas que possamos ser cheios do Teu Espírito, que possamos ser cheios do Teu azeite, Deus. Incomoda nossos corações, Papai. Não nos deixe, Deus, ser acomodados, Papai. Não nos deixe pensar que o que fazemos é suficiente, Deus. Que nós possamos entender, Deus, que o que Tu tem para nós vai muito mais além do que possamos pedir, pensar ou imaginar, Papai. Que a gente possa entender que a vida cristã, que o Evangelho, Papai, vai além, Deus. Que o Evangelho, Papai, requer busca, Senhor, requer sacrifício, Senhor, requer, Deus, um coração contrito, Senhor, requer, Papai, que a gente peça perdão, requer que a gente compreenda, requer que a gente ame, Deus. Nos ensine, Papai, a ser esse cristão, Papai, um cristão segundo o Seu coração, um cristão que entenda que pela graça fomos salvos, Papai, e que realmente agora só possamos compreender essa graça, Deus, e dar tudo que a gente pode para Ti, Senhor. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Amém. Pode sentar rapidinho, irmãos. Eu quero aproveitar. Eu quero lançar. Passa lá. Como a gente já fiz essa palavra e eu já aproveitei, eu conversei com alguns irmãos. A gente está lançando alguns ministérios. O pastor Tony também está orando com o presbitério. Vai começar a ter pequenos grupos. Querido, coloque isso no seu coração. Sabe? Começa a ser luz, começa a querer estar num pequeno grupo, começa a querer até liderar um pequeno grupo. Você é luz. A identidade você já tem. Amém? Você só precisa brilhar. Passa lá. Primeiro momento, Ministério de Comunicação, eu queria fazer um convite. Eu sou o líder do Ministério de Comunicação. Umas semanas atrás, um jovem veio falar comigo e falou que o Ministério de Comunicação precisava fazer mais coisa. Eu não sei se ele sabia que eu era líder, mas foi meio constrangedor. E hoje a gente precisa de ajuda. A gente começou a fazer um culto online, né? Começou ali no celular, a gente só está fazendo testes, mas a gente quer fazer com qualidade, a gente quer fazer bem feito, a gente quer fazer de verdade. A gente quer fazer alguns vídeos também para ajudar os ministérios. Então, se você gosta, se você tem algum, né? Se você quer ajudar, a gente trabalha muito com foto, com vídeo, essas coisas. A gente tem alguém agora ali mexendo no Data Show, então hoje o Ministério de Comunicação tem pouca gente. Hoje o Ministério tem pouca gente. Se você quiser participar, entrar na escala, é bem fácil, não precisa ser um nerdzão, super inteligente, você pode ajudar. Amém? E aí a gente está lançando outros ministérios. Passa lá, Ali. Ministério de Esportes. A gente vai começar a ter um Ministério de Esportes. Não se preocupe, é para todos. A gente vai começar a fazer atividades esportivas. A ideia é ir pelo menos uma vez por mês, né? A gente não pode ter todo final de semana, porque o coração não aguenta, né? A gente vai começar a fazer ideias vamos fazer uma caminhada. Tem o pessoal da bike, tem gente que quer jogar bola.
A gente vai ter agora o aniversário da igreja, vamos fazer nossa Champions League de futebol. Não se preocupe, vai ter campeonato de dominó, né, Pastor Tony? Pastor Tony aí precisa de um joguinho mais casual. A gente vai fazer bastante... cerveja só Benzebier, né? Gente, o líder do Ministério de Esportes é o Tiago da Pati. Você conhece a Pati? Tiago, que é da Pati. É Tiago Bruno. Levanta aí rapidinho aí, Tiago. Esse homem... olha só. Muito obrigado, Tiago. Pode sentar. Esse cara, ele é o líder do Ministério de Esportes. A gente vai convidar toda a igreja. Então, quando tiver caminhada, coisa assim, todo mundo pode participar, né? Que goste, que queira. Mas, se você gosta de esportes, você tem aquela pegada, tem uma ideia legal, vai lá no Tiago. Vai lá, fala com ele. Tiago, se a gente fizer um vôlei, se você tiver uma ideia, você tem algum lugar para a gente praticar, alguma coisa assim, vai lá e fala com ele. Agora, Tiago, estamos aí, o problema é seu. Vai lá e faz acontecer. A ideia é essa, se você tem alguma ideia para agregar, né? A gente jogou até pimbolim, dá para fazer um esporte, a gente tem associação aqui. Tem muita coisa para fazer. Tem ideia, leva para ele. Pode passar lá. E temos agora o Ministério Social. Eu gosto dessa coisa social, a gente é igreja, a gente precisa ir na sociedade. A gente, graças a Deus, imagina, eu ainda não fui lá bater foto porque ainda faltam uns detalhezinhos, mas a gente construiu a casa, né, da dona Cláudia, não sei se vocês lembram lá da vila. Hoje eles têm uma casinha bem bonitinha, né? É pequenininha, mas assim, é um telhadinho, né, da vila lá, é uma das casas mais bonitinhas que tem. Então, foi aqui, muita gente aqui da igreja ajudou, e isso foi muito bonito. Qual é a ideia do Ministério Social? É fazer coisas assim, ir na sociedade. A gente quer fazer lá o Itajaí Feliz que a gente fazia, a gente quer fazer o Dia das Crianças, a gente tem muitas ideias bacanas, podemos ir visitar o asilo, a gente tem que se envolver como igreja e atingir a sociedade. A gente uma vez, não sei se vocês lembram, a gente foi de casa em casa aqui perguntar o que a gente podia fazer pelo bairro. Podemos fazer de novo, ver o que estão precisando, a gente precisa. Como é que vai funcionar o Ministério Social? Parecido com esportes, a gente quer fazer coisas para as pessoas se envolverem, mas sempre com foco sociedade, né? Já tiveram algumas ideias, tem gente que quer levar as crianças lá no sítio, fazer uma gincana, se sujar bastante, brincar, falar de Jesus e devolver as crianças, né? Suja. Mas qual é a ideia? Você que curte, a gente vai convidar todo mundo para se envolver, tá, irmão? Mas se você curte, você tem umas ideias, você gosta disso, isso clama no seu coração, participa com a gente. Na segunda-feira à noite, não amanhã, na próxima semana, a gente vai fazer reunião. A gente vai avisar também. Você quer vir? A gente vai fazer uma reunião na segunda-feira à noite, 8h30, aqui na associação. Vem, traga as ideias, porque junto, querido, dá para fazer. O que não dá é alguém querer fazer sozinho. Isso não existe, não funciona. A gente fez Itajaí Feliz, a gente já fez a doação para 2.500 crianças lá no Gabriel Colares. Tinha muita gente envolvida, tinha pessoal que só limpava, tinha pessoal da bala, tinha uma pessoa para cada coisa, tinha pessoal que entregava os convites. O que a gente precisa é de pessoas que estejam dispostas. Amém? Então, na próxima segunda, Ministério Social, vem com ideias, foco é social. E a parte de esporte, fala com o Tiago. A gente também vamos ver aí, os pastores estão orando para ver a questão dos grupos de pequeno. Grupo discipulado, já tem nome, fazer um logo. Grupo discipulado, e a gente também, como eu falei, tem gente, claro, ler a Bíblia é para todos, querido, você tem que estudar a palavra de Deus. Mas, conversando com algumas pessoas, tem uma galera que quer estudar, aprofundar e quer ir no original. Então, a gente quer também fazer reuniões. Isso ainda é projeto, não está lançado, mas para fazer reuniões para estudar a Bíblia mesmo, pegar parábolas, pegar a criação, pegar os profetas, fazer tudo, sabe? Tem gente que fez escola bíblica há 10 anos atrás. Então, a gente tem que começar a estudar aí a palavra. Então, se você tem essa vontade, você curte isso, também fala comigo que a gente está com essas ideias. Mas, recapitulando, Ministério de Esportes, que a gente está precisando ficar saudável, anda muito sedentário, mas é para todos, tem vários esportes, não se preocupe, a gente quer incluir a igreja toda. Ministério Social e o pessoal da comunicação, a gente também precisa de ajuda. Se você
puder fazer parte, deseja no coração, dá um toque aí para nós. Amém? Seria isso, pastor Tony. Vamos dar um aplauso a Jesus? Eu gosto de dar aplauso para Jesus.